Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Eu vou ter a honra de compartilhar a palavra de Deus com você nessa manhã. E eu quero, nesse dia de ceia, eu gostaria que você abrisse o seu coração para que você vai receber, porque nós vamos compartilhar com você sobre o que de fato pode acontecer e deve acontecer na vida de alguém que entende a revelação debaixo de qual aliança foi colocado. Pastor, o que de fato mudou? O que isso afeta a minha vida na prática? O que esse entendimento e essa revelação produz em mim, na minha casa, na minha família? Eu digo para você que no final dessa reunião, seu coração vai estar explodindo de fé. E você verá o quão incrível é viver debaixo desta aliança. Porque apesar de estarmos na nova aliança, há muitos irmãos que ainda estão nesse caminho, nesse processo, e ainda se prendem muitas vezes nos preceitos da velha aliança. Você às vezes está entendendo uma, mas preso na outra. E o Senhor quer te livrar completamente, para que de fato você possa entrar na experiência dessa verdade. A primeira coisa que você tem que entender é que lá no Velho Testamento, a Bíblia diz que havia um céu de bronze na cabeça dos homens. Por quê? Porque nenhum homem era capaz de cumprir as exigências da lei para ser abençoado. Porque havia um céu de bronze, porque o bronze na Bíblia é juízo. Como você não conseguia cumprir as condições, o que sobrava para você era juízo. Todas as vezes que você insiste em viver esperando cumprir um conjunto de obrigações, para então ter uma esperança de bênção, você perde a fé. Por que você perde a fé? Porque você nunca sabe se cumpriu elas. Você nunca sabe se chegou no ponto que precisa. Então você tem dúvida se Deus vai te abençoar ou não. E o pior, quando você erra, você tem certeza do juízo. Eu convivi com um irmão num trabalho, meu último trabalho, antes de ser pastor de tempo integral. E ele andava meio desviado, digamos assim, se é que existe isso. E depois de um ano, a gente trabalhando junto, ele me procurou, eu lembro, era no outro prédio ainda, era na virada do ano. Ele me chamou lá fora do prédio, antes da ceia. E ele engraçado, ele ainda falou para mim: não, ora comigo, eu preciso converter. Você já era crente há muitos anos. Eu falei: mas por quê? Ele falou: não, eu quero refazer minha aliança, porque eu esperei o ano inteiro Deus me bater, porque eu estava fazendo coisa errada, mas Deus só me abençoou. Eu estou tão constrangido. Eu descobri que de fato Ele me ama, porque a Bíblia fala que na nova aliança é o amor de Deus que nos conduz ao arrependimento, não é a vara de Deus. Mas quando você não entende isso, você acorda de manhã com uma expectativa ruim, de que as coisas não vão dar certo, porque você entende que para você o céu está fechado, mas não está mais. A Bíblia diz claramente que no Novo Testamento os céus foram abertos sobre a sua cabeça. Pode dizer amém por isso? Pastor, o que é eu ter o céu aberto sobre a minha cabeça? Significa que não há mais reservas entre nós e Deus. Não há mais barreiras. Não há mais nada tudo que impedia o favor de Deus de ser derramado sobre a sua vida e sua casa, todos os impedimentos já foram tratados na cruz. Se eu perguntasse para você, meu irmão, me dê um motivo pelo qual você acha que Deus não pode te abençoar. Quer te dizer, já foi tratado na cruz. Seus pecados já foram perdoados. As maldições já foram removidas. Não há mais culpa, não há mais condenação, não há mais acusação. Quando Jesus apareceu, e a primeira palavra que Ele diz, depois de ressuscitar, é paz, e mostra a mão furada e o lado, Ele está dizendo: o que constava contra vocês e que impedia o céu de ser aberto, está resolvido, está pago. Tenha fé.
Porque agora chegou o dia do favor. Chegou a boa nova do Evangelho. Agora o céu se abriu. Você fala, pastor, mas como que é isso? Eu errei e mesmo assim o céu está aberto sobre mim. Por quê? Por que o céu está aberto? Porque você está em Cristo. A Bíblia fala que Jesus, quando ele sai das águas do batismo, ele não tinha feito nenhum milagre, ele não tinha aberto nenhuma igreja, não tinha ressuscitado nenhum morto, não tinha feito nada. A Bíblia fala que a primeira coisa que aconteceu é que os céus se abrirão. E o Pai falou. Jesus ia começar o ministério dele. A primeira coisa que ele precisava saber para servir o Pai é que os céus estavam abertos e que o Pai o amava. Você não pode viver a vida cristã sem a convicção de acordar de manhã e saber, eu vou sair para trabalhar, eu vou sair para criar filho, eu vou sair para formar família, eu vou sair para servir a Deus. Eu tenho uma certeza, sobre a minha cabeça os céus estão abertos. Eu tenho o favor de Deus. E o Pai me ama, porque Ele disse que assim como amou o Filho me ama. Nós somos tão amados quanto Jesus é, diz a Bíblia. E os céus estão tão abertos sobre a nossa cabeça quanto esteve na dele. Quando você sai de casa com essa convicção, não há ansiedade. A última palavra que Jesus falou antes de morrer foi: está consumado. A primeira que ele diz depois de ressuscitar é: tenha paz, porque está tudo pago. Você imagina se você estivesse participando de um campeonato mundial de futebol e você fosse jogador da seleção brasileira e fosse jogar a final. Agora, você talvez ficaria ansioso, mas vamos imaginar uma cena. Por algum motivo, você já soubesse o resultado da partida, porque já havia sido definido que o Brasil ia ganhar, o seu time ia ganhar. Está resolvido isso. Uma vez resolvido o placar, vai jogar. Vai ter butinada? Vai. Vai ter caicai? Vai. Vão tentar manipular o juiz? Talvez. Mas vai ter ansiedade no seu coração? Não. Por quê? Porque o placar já estaria resolvido. Eu quero te falar, está consumado. O placar já resolveu. Jesus é o vencedor. Na sua vida já está determinado o sucesso. Já deu certo a sua vida. Você precisa apenas crer. Por quê, pastor? Porque os céus estão abertos sobre Ele. Sobre Ele. E uma vez que nós estamos nele, os céus estão abertos sobre nós também. Lá no Calvário, a Bíblia diz que aconteceu uma grande troca. Cristo se tornou o que eu era, para que eu me tornasse o que Ele é. Preste atenção, é uma coisa tão incrível. Eu tenho meditado constantemente na graça de Deus. Eu até estou escrevendo uma palavra sobre as maiores aparentes loucuras da graça, porque são coisas impressionantes. Nós estávamos compartilhando essa semana. Olha o que aconteceu, irmãos. Os nossos pecados mataram o Filho de Deus. Nossos pecados nos fizeram assassinos. Deus poderia nos tratar de 3 maneiras. Diga comigo: justiça, misericórdia ou graça. Nós éramos o assassino. Nossos pecados mataram o Filho de Deus. A justiça diz: dê ao homem o que ele merece. Isso é justiça. Mande ele para o inferno, que ele é assassino. A misericórdia diz: não dê ao homem o que ele merece, perdoa ele. Seria um assassino perdoado. Mas a graça diz: dê ao homem o que Cristo merece. E ele pegou o assassino do filho e fez do assassino um filho herdeiro. Isso é loucura. Meu Deus, como que pode isso? Como que você pega aquele que matou seu filho e transforma ele num filho herdeiro? É amor de Deus. Nós não conseguimos entender. Você não vai ter o que você merece, você vai ter o que Cristo merece, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. E é isso que está acontecendo aqui nessa troca.
nós somos colocados nele, e agora o que diz respeito a ele, diz respeito a nós também. Lá no Calvário aconteceu isso. Ele tomou o meu lugar, o seu lugar, para que hoje você ocupe o lugar dele. E qual que é a prática disso, pastor? É que nessa troca, Deus vai tratar hoje com você como se fosse Cristo, porque você está escondido nele, você está vestido nele, você foi unido a ele, e agora é necessário que você tenha a ousadia de crer que a posição dele hoje é a sua. Significa que quando você chega diante de Deus para orar, Cristo chega para orar. Você crê nisso? Eu gosto sempre de brincar com os jovens, que eu falo que ele começa a orar e Deus fala: tem alguém orando. Fala para o anjo: dá uma olhada lá. Não estou muito acostumado a ouvir essa voz por aqui. E quando o anjo vai orar, olhar, ele fala: a voz era diferente, mas é o seu filho orando. Porque ele vê Cristo. E se Cristo está orando, os céus estão abertos. Quando você entende essa posição, você não titubeia na oração. Você tem fé, você tem convicção de que vai funcionar, porque você ocupa esse lugar em Deus. É claro que é verdade que os céus só estão abertos para Ele, mas a Bíblia diz que naquele dia os céus se abriram, e onde Cristo está então, os céus estão abertos. Mas uma vez que agora eu estou nele, eu também estou desfrutando dessa posição de glória. Diga comigo: tudo que diz respeito a Ele diz respeito a mim. Eu estou nele e Ele está em mim. Quando Ele chega, eu chego, e quando eu chego, Ele chega também. Nós estamos unidos. É necessário parar de olhar para você e olhar para Cristo, porque o Evangelho não é a respeito de nós, é a respeito dele. Humildade não é dizer que é fraco, humilde e incapaz. Humildade é parar de olhar para você e aceitar o que Ele diz que você é. Não há nada mais humilde do que aceitar a opinião de Deus a seu respeito. Não discuta com Deus. Ele falou que você é filho amado, abençoado, justificado, perdoado. Então é isso que você é. Mas com qual base Ele afirma isso? A base é Cristo. Uma vez que você foi colocado nele, tudo que diz respeito a Ele, agora diz respeito a você. Deixa eu tentar te explicar isso melhor. Existe na Bíblia um princípio muito importante. Ele é chamado do princípio do representante. Deus, Ele se relaciona conosco com base no representante. Esse é um princípio presente em toda a palavra de Deus. O que significa isso, pastor? Que ninguém pode chegar diante de Deus diretamente. Ele precisa de um representante, porque todos os homens pecaram. E é por isso que Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não for através dele. Não poderíamos chegar diante de Deus. Jesus é esse meio pelo qual nós podemos nos apresentar diante dele. Então Ele é o nosso sumo sacerdote, com o qual nós chegamos até o Senhor e Ele nos representa. Por exemplo, quando Adão pecou, nós pecamos. Por quê? Porque Adão era o nosso representante. Mas agora a Bíblia diz que Jesus é o segundo Adão. Adão pecou, nós pecamos. Cristo sofreu a punição e pagou por isso, nós recebemos. Porque Ele nos representa. Nós não vimos nenhum, mas o que eles fizeram diz respeito a cada um de nós. Quem está me entendendo? Por quê? Porque nos representa. Quando nós cremos em Cristo, nós somos colocados nele. Então, uma vez que nós estamos nele, Ele agora se tornou o nosso representante. Isso significa que se Ele obedeceu os mandamentos, nós obedecemos. Se Ele venceu o pecado, nós vencemos. Quem está me entendendo? Veja, preste atenção. Muitos irmãos não entendem isso. A graça, como eu disse, é o homem recebendo o que Cristo merece. É de graça para nós, mas Ele sim mereceu, porque Ele cumpriu as exigências.
A lei exigia o cumprimento das exigências para liberar as bênçãos. Uma vez que Cristo cumpriu todas as exigências, o céu, por força de lei, não pode negar nada para Ele. Quem está me entendendo? Mas uma vez que nós estamos nele e Ele nos representa, e o céu não pode negar nada para Ele, então o céu não pode negar mais nada para você, porque Ele te representa. Isso é poderoso, irmãos. Aleluia, irmão. Não me deixe só. Olha o que diz a Bíblia, Romanos 5,19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A Bíblia diz que Jesus se tornou o que nós éramos, para que nós nos tornássemos o que Ele é. Lá em 2 Colossenses capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, olha o que diz, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quando Martim Lutero leu esse texto, ele fez uma oração. Ele disse: Senhor, Tu és o meu pecado na cruz, e eu sou a Sua justiça na terra. Essa foi a troca. Lá na cruz Ele se fez pecado, aqui na terra nós fomos feitos justiça de Deus. Nós caminhamos com essa convicção. A graça é de graça para nós, porque o nosso representante pagou. Existe um fundamento na nossa fé. Ela não está perdida em qualquer coisa. Como Jesus, eu pergunto para você, como que Jesus, que nunca cometeu pecado, se tornou pecado? Recebendo o nosso pecado. Simples assim. Representação. Ele nunca pecou, no entanto se fez pecado, porque recebeu o que não era dele, por amor. Amém? Pastor, então me explica o outro lado. Veja, diga comigo: Jesus nunca pecou, recebeu o pecado. Diga: eu nunca pratiquei justiça. Como sou justo? Do mesmo jeito. Ele nunca pecou, recebeu o nosso pecado. Nós nunca praticamos justiça, recebemos de graça a justiça dele, pela fé. Não é por fazer, é por crer. Eu sei que muitos irmãos são tão incomodados ainda, e são incomodados por outros pregadores de autoajuda, porque insistem em te dizer: ah, muito bem, eu quero ver o seguinte. Não levanta não para ver. Graça, graça, graça. E aí? E a sua parte? Faça a tua parte, que a minha te darei. Mas a Bíblia fala que o homem não pode receber nada, se do céu não for nada. Jesus falou: sem mim, nada podeis fazer. Nada. Você sabe, a carne sempre quer uma beirinha. Ah, mas a Bíblia fala que nós fomos salvos. Alguém me falou ontem. Nós fomos salvos pela fé para as boas obras. Te peguei. Mas você tem que ler a Bíblia toda. Fomos salvos para as boas obras? Sim ou não, irmãos? Ah, pastor, então tem obras. Inclusive Tiago falou que a fé sem obras. Ah, então tem meu lado, sim. Felizinho, né? Você tem que continuar lendo a Bíblia. A Bíblia diz: a obra de Deus é essa. Definição: que creiais. Ponto. Essa é a sua parte. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Creia. Se você crê, os céus estão abertos para você. Custou para Ele, para que seja de graça para você. Essa é a obra. Essa é a sua parte, meu querido. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós recebemos. O Senhor não merecia se tornar pecado, e nós não merecíamos ser feitos justos. Vou te dar um exemplo. Lembra da briga entre Golias e o exército de Israel?
Ali está o princípio da representação. O Golias estava afrontando o exército. Era para ter uma guerra entre os dois povos. Aí os filisteus fizeram uma proposta. Fala aqui, ó, nós temos um guerreiro que nos representa toda a nação dos filisteus. Faz o seguinte, em vez da gente brigar, colocar o exército inteiro para brigar um com o outro, vai morrer um monte de gente, vamos fazer o seguinte, nós colocamos um representante e vocês colocam um também. Os dois brigam, nós escolhemos o nosso melhor aqui, você escolhe o melhor de vocês aí, os dois vão brigar, eles nos representam. Aquele que ganhar, a vitória é de toda aquela nação. Aquele que perder, a derrota é de todo. Se o nosso ganhar, vocês se tornam escravos nossos. Se nós perdemos, nós nos tornamos escravos. Então Davi estava agora representando toda a nação. E a Bíblia fala que Davi cortou a cabeça de Golias. E a vitória de Davi agora se tornou o quê? A vitória de toda a nação. A nação lutou? Não. Mas se tornou vencedora? Por quê? Porque o representante venceu. Na verdade, você acha que tinha um monte de gente lá em Israel com medo? Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha um monte de gente incrédulo que Davi venceria Golias? Tinha. Tinha um monte de gente reclamando que Saul era enlouquecido em permitir um rapazinho daquele que mexe com pedra enfrentar o Golias e representar toda a nação, sim ou não? Tinha. Esse povo merecia? Não. Mas Davi venceu? E até os incrédulos foram abençoados. Sabe por quê? Porque quando o nosso representante vence, queira você ou não, acredite você ou não, você está abençoado, você faz parte da vitória dele. Ele é o representante. Eu sei que talvez você está se condenando. Ah, pastor, é porque eu creio, mas eu tenho dúvidas. Olha, meu amado, é um fato. O seu representante venceu, a vitória dele é a sua vitória também. Esse é o mesmo princípio que se aplica e se aplicava ao sumo sacerdote. Ele representava todo o povo diante de Deus. E uma vez por ano, esse sumo sacerdote entrava dentro lá do tabernáculo até o lugar santo, santo do santo, onde estava a arca. Ele representava toda a nação, inclusive ele entrava com um potinho de sangue na mão e uma corda amarrada no pé. Por quê? Porque ele representava o povo, mas ele não podia ter problemas. Porque se ele tivesse pecado na vida dele, algum problema, ele poderia morrer lá dentro. E ninguém ia poder entrar lá. Então eles arrastavam com a corda. Então você imagina, você coloca alguém que te representa para jogar, para lutar, e diz: se o seu representante perder, nós vamos matar todo mundo. Como é que você assiste esse filme? Deus do céu, misericórdia, não é? Então era uma angústia aquele dia, porque eles não sabiam como é que estava realmente a vida do representante. Então ele entrava oferecendo o sangue lá por ele, do animal, para ver se Deus perdoava, e o povo ficava angustiado porque ele estava representando. Se ele morresse lá dentro, a angústia tomava conta do país. Por quê? Porque Deus teria o quê? Rejeitado o representante. Se Deus rejeitou o representante, quem foi rejeitado? A nação inteira. Mas quando o representante era aceito, ele saía vivo. Ele levantava as mãos e abençoava a nação, porque Deus o havia aceito. Logo, aceitou a nação inteira. A nação agora se alegrava, porque falava: ufa, Deus aceitou o representante, nós estamos abençoados, vai chover esse ano, vai ter colheita esse ano, vai ter prosperidade esse ano, porque Deus nos aceitou. Mas qual que era o problema? O problema é que o sacerdote ia ficando velho e morria. E quem assumiria o lugar dele era o filho dele. Então, a nação inteira ficava olhando o menino. E quando o menino era rebelde, traquino,
eles ficavam angustiados, porque falavam: esse menino não vai dar certo. Porque se o pai morresse e o menino assumisse e Deus rejeitava, estava todo mundo frito. Esse era o princípio da representação. Era assim que aquele povo vivia. E é assim que muitos irmãos ainda vivem. Eles não têm certeza. Não têm certeza se ainda estão salvos. Não têm certeza se hoje vai ser bom ou não, se Deus vai me abençoar ou não. Porque não tem certeza se está aceito ou não. Mas hoje eu estou te contando que a aprovação de Deus a seu respeito não tem mais nada a ver com você. Hoje Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, que cumpriu todas as exigências e já foi aceito diante do Pai. Pastor, como é que você sabe que ele foi aceito? Porque ele entrou na morte para nos representar e saiu vivo de lá. A ressurreição é a prova cabal de que o sacrifício foi aceito. Ele ressuscitou. O sacrifício foi aceito. Ele nos representa. Aleluia. Agora estamos em paz. O nosso representante passou no teste. E sabe o que é o bom? Aqueles bons sacerdotes morriam. E eles não sabiam como seria depois. Mas o seu representante, uma vez ressuscitado, não morre mais. Você está garantido. No banco não tem conta garantida. Mas esse negócio de conta garantida tem limite também. No céu não tem não. A sua vida está garantida. E quem garante a sua vida é Ele. Estamos escondidos nele. Eu amo declarar isso, porque eu estou em Cristo. Outro dia alguém me fez uma ameaça. Eu conheço quem gosta de trabalhar com ameaça. Caiu lá de cima e pisaram na cabeça dele. Olha para cá. Esse é o espírito da intimidação, né? Mas eu te digo, você sabe quem fica intimidado? É quem tem alguma coisa a perder. Mas eu estou nele. Uma vez que eu estou nele e ele está aprovado, eu não tenho nada a perder, porque eu já ganhei tudo nele. Eu não tenho nada a provar, porque o meu representante é perfeito. Logo, eu não tenho nada a temer, porque tudo que diz respeito à minha vida está respondido na pessoa dele. Ah, mas você errou. Mas o meu representante acertou. Mas você não fez. O meu representante fez por mim. O Evangelho não é a respeito do que nós somos, é a respeito de quem o nosso representante é. O Evangelho não é a respeito do que nós fazemos ou deixamos de fazer, é a respeito do que o nosso representante fez no nosso lugar. Humildade não é se achar pequeno, é não se achar. É ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão que é mediante a fé em Cristo Jesus. Eu apenas respondo: minha justiça é Cristo. Ah, mas você, minha justiça é Cristo. Fale com o meu representante. Quer falar comigo? Fale com o meu representante. Deixa eu te ensinar uma coisa nessa manhã. O diabo, a Bíblia diz que ele te acusa de dia e de noite. Ele te intimida de dia e de noite. Sabe qual é o seu problema? Você fica conversando com o diabo. Quero te falar uma coisa. A próxima vez que o diabo aparecer, fala só uma coisinha para ele: fale com o meu representante. E diante dele, o inferno se cala. Não tem como cobrar. Você tem um representante, eu estou te contando aqui hoje. Isso é maravilhoso, meu irmão. Quando o sumo sacerdote é aceito, nós somos aceitos. João diz que como ele é, nós somos neste mundo. Se ele é aceito por Deus, nós também somos aceitos por Deus. Se ele é justo,
nós também somos justos. Se Ele é saudável, nós também somos saudáveis. Se Ele é próspero, nós também somos prósperos. Se Ele está debaixo do favor do Pai, eu e você também estamos debaixo do favor do Pai, porque tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Ele é o nosso representante. O nosso representante venceu. Isso significa que você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Aleluia. Isso não é religião. Isso não é história para empolgar. Isso não é autoajuda. Isso é realidade celestial. Você precisa crer. E eu sinto que o Espírito Santo está imprimindo isso no seu coração. Eu sei disso. Aleluia. Veja, para te respaldar, Deus trocou a aliança. E nessa aliança Ele colocou as cláusulas dela, para que você tivesse segurança. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas 1500 anos depois, a graça e a verdade vieram com Cristo Jesus. Hoje, a presente verdade da nova aliança diz o seguinte: abra a Bíblia em Hebreus, capítulo 8, verso 7. Olha o que diz, preste atenção, porque diz respeito a você. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual dia? Depois que o nosso representante viesse. Aí ele vai falar o que ele ia fazer. Agora chegou sua vez na história. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, desde as crianças até os velhos. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Veja, o próprio Deus disse que a velha aliança tinha defeito. Que coisa impressionante. Como que Deus achou defeito num sistema perfeito? Porque a lei é perfeita, mas Deus achou um defeito nela. Por que Ele achou? Porque o povo não era perfeito. Deus fez para o povo, porque Deus é amor. Mas como o povo é imperfeito e não consegue fazer, está imperfeito. Havia aqui uma situação que Ele precisava resolver. Agora então Deus faz uma nova aliança. E qual que é a diferença? É que nessa cláusula, nessa aliança, não há menção de imposição, de cumprimento das cláusulas pelo povo. Esse texto de Hebreus 8, ele é uma citação lá de Jeremias 31, 34, 33, 34, onde são colocadas as cláusulas da aliança. E elas são 4, preste atenção. A primeira é: na sua mente imprimirei as minhas leis. Segundo, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Terceiro, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, dizendo: conhece o Senhor. E quarto, dos seus pecados jamais me lembrarei. Essas 4 coisas, preste atenção, ele está falando. A primeira delas então é: na sua mente eu vou imprimir a minha vontade, eu vou escrever no seu coração.
Tem muitos irmãos que ficam tentando viver a vida cristã, decorando o que ele tem que fazer. Então ele acorda de manhã e fala: eu sou crente, gente, eu sou crente, eu quero ser vencedor, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu tenho que lembrar da palavra de Deus. Ai meu Deus, e você fica ansioso. Isso é o pai tentando enfiar dentro do menino vontade de comer brócolis. Todo pai que preza por boa alimentação fica forçando o menino a gostar de brócolis, não é? E você insiste. Eu lembro que eu ficava querendo ensinar minha filha a gostar de cenoura cozida. Trem ruim. E ela não queria comer aquilo, mas ela era muito invocada com o cabelo dela. E eu falava: sabia que cenoura é bom pro cabelo? Ainda mais cabelo loiro. A cenoura é laranja, seu cabelo vai ficar loirinho. Aí ela comia, não, mas porque eu não tenho poder de colocar nela a minha vontade. Mas você não precisa tentar se esforçar para amar a palavra de Deus e a sua vontade, porque na nova aliança ele diz: não se preocupe, eu vou operar em você o querer e o realizar. Eu vou colocar no seu coração as minhas vontades. Não precisa tentar gostar de orar. Fala com ele: Pai, coloque em mim a sua vontade. Não precisa gostar de servir a Deus. Fala com ele: Pai, coloque em mim um desejo no seu coração. Eu sempre ensinei isso para os meus filhos: não tente fazer nada, pede para o papai que ele imprime no seu coração a vontade dele. E de repente você vai acordar de manhã com vontade de servir a Deus, com vontade de ler a Bíblia. Tem irmãos que falam: pastor, eu queria tanto gostar de ler a Bíblia, mas a Bíblia para mim é sonífero. Eu leio para dormir. É bom também para andar, faz a fila andar rápido, viu gente? Faz o teste, você vê no banco, aquela filona, começa a ler a Bíblia na fila, o diabo faz ela andar rápido. Ele não quer que você lê. Mas se você pedir, o Pai vai te dar um desejo tão grande no seu coração. Não é por força, é pelo meu espírito, diz o Senhor. Ele vai fazer isso no seu coração. Essa é a palavra de Deus. Hoje, nosso coração, Deus mesmo está operando nele, porque a lei não muda o interior do homem. A lei só toca por fora, não satisfaz a Deus. Vamos usar aqui o exemplo que a gente gosta muito, a ilustração do casamento. Vê se dá para relacionar com base na lei. Imagina que você acabou de se casar. Estou vendo um casal ali, acabou de casar. E aí você senta com a sua mulher e fala: amor, vamos estabelecer os mandamentos do nosso casamento. Você fala: uai, eu não sabia. Pois é, tem mandamento. E o marido fala para a mulher: primeiro mandamento: amarás o teu marido de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o seu entendimento. Anota aí. Segundo mandamento: farás comida para o teu marido todos os dias. Ela está reclamando. Terceiro mandamento: beijarás o teu marido. Quarto mandamento: só os homens falam comigo: farás sexo com o teu marido. Esses são os mandamentos. E vocês agora estão casados. Aí um dia você chega em casa e vê a comida pronta. Aí você fala: nossa amor, que bênção, você fez comida para mim. Por que você fez o jantar? O que ela fala? Segundo mandamento. Eu não queria fazer, detesto cozinhar. Mas o segundo mandamento diz: farás comida para o teu marido. Por isso que eu fiz. Aí você come, mas já não é com aquela boca boa, não é? Aí você chega para ela e fala para ela: amor, me dá um beijo. E ela prontamente fala: claro, Senhor. Terceiro mandamento: te dá um beijo. Você fala: puxa vida. Aí você, sei lá, você pergunta para ela: amor, eu não sei, você falou que fez comida para mim, porque era qual que era? Terceiro mandamento. Segundo mandamento: você me beijou, porque é o terceiro mandamento. Seja honesta comigo, você me ama?
Ela fala para você: claro, primeiro mandamento. Amarás a teu marido. Vamos ser honestos, você quer casar com uma pessoa dessa? Não. Isso é casamento na lei. Isso é viver com Deus por falta de opção. Deus não quer o céu lotado de gente por falta de opção, porque o inferno é muito ruim. Ele quer que você vá para lá, porque lá é o lugar que você quer ir. Ele quer se relacionar com você, não é porque é obrigado a amar a Deus, é porque descobriu o que é amado. Como é que seria, pastor, esse casamento na graça? Esse casamento na graça, o marido chega em casa, ele até gostaria que tivesse janta, mas a mulher dele não fez, porque está cansada, morta de cansada. E ele fala: não tem comida? Não fiz, eu estou tão cansada. Ele não exige o mandamento, porque ele é gracioso. Ele fala: tudo bem, amada, eu te amo tanto, eu vou comprar comida para nós. Aí ele sai, não acha comida pronta. Ele fala: tudo bem. Ele compra os ingredientes e cozinha para você. Esse homem vai precisar ter mandamento para beijar ele? Porque ele constrangeu você. Presta atenção, tem irmãos que acham, eles não entenderam, eles acham que a graça é mais barata que a lei. A Bíblia diz que a lei era um marido e que a graça é outro marido. A lei é um marido, a lei é aquele irmãozinho, quando você era jovenzinho, você chegou na igreja querendo casar e falou: quem que é o melhor da igreja? Aí eu falei: aquele ali é perfeito, super hiper power, é um menino trabalhador, correto, faz tudo certo. E você embarca nele. Quando você casa com ele, ele é a lei, e você está toda alegrinha, ele fala: espera aí, vamos ler os termos. Eu sou uma pessoa, você já ouviu falar, eu quero café da manhã às 6, eu quero camisas engomadas, eu gosto daquele vinco, eu quero almoço tal hora, eu quero a janta tal hora, eu não gosto detesto ver poeira em cima de armário. E você fica assim olhando: meu Deus do céu, eu casei com esse cara, ele não está errado, tudo que ele está pedindo está certo. Ou você já está cansado, mas você está querendo fazer o casamento dar certo, você tenta. Você tenta um dia, tenta dois, você se mata para agradar ele. E quando chega de noite, você fala: acho que ele vai estar feliz. E aí você já chega: oi amor. Ele: aquela teia de aranha lá. Você fez comida? Estou com cólica. Toma remédio. Você sabe que é sua obrigação. Aí você vai ficando tão oprimida. Tem gente que está pensando: meu Deus, ele foi lá em casa. Aí você já está ficando tão oprimida, você fala: eu vou largar dele e vou casar de novo. Aí alguém fala: não pode não. Só pode casar de novo se for viúvo. Então eu vou matar ele. Vou orar para Deus matar. Mas a lei não morre, é eterna. Como é que eu faço? Morro eu. Aí você morre e nasce de novo. Agora você pode casar de novo. É isso que Paulo fala da ilustração. Aí te fala: olha, tem um outro rapaz muito legal aqui na igreja, ele chama Graça. Você fala: não, então é com esse que eu vou casar. Me diz que esse aí, pode tudo. Igreja da porta larga. Vocês estão na graça, né? Graça aí é barata. Aí você casa com ele. Eu vou te explicar o que é a graça. Só que você também está alegrinha de novo. E aí seu marido fala: calma, florzinha, senta que eu vou te contar o que é a graça. Você está achando que te contaram que a graça é barata, que a lei é que é cara. Não, talvez tenha alguém que tenha orgulho. Não, eu vivo é na lei mesmo, que eu gosto do negócio pegado, pastor André. Mas Jesus é a graça, Moisés é a lei.
Jesus falou o quê? Ouviste o que o seu antigo marido falou: não matarás. Eu, porém, que sou o novo marido, te digo: se odiar, já matou. Ouviste o que o seu antigo marido disse: não adulterarás. Eu, porém, o seu novo marido, te digo: se olhar para uma mulher com intenção impura, já foi para a cama com ela. Quem que é maior aqui, irmãos? Qual que é superior aqui? É a graça. Vamos passar para os dias de hoje, na nossa casa. Aí ouviste que o seu antigo marido falava: quero café às 6, não era isso que ele falava? Pois eu quero às 5. Ouviste que o seu marido dizia: eu quero roupa passada, eu quero que você engoma até as minhas roupas íntimas. Ouviste que o seu marido dizia: eu quero a casa bem cuidada e os meninos também, mas eu quero até os cachorros bem cuidados. Aí você fala: pastor, mas peraí, o que você está falando? Eu estou te mostrando. Calma, não terminei a história não. Você já está oprimida de novo. Fala: meu Deus, eu saí de lá, eu vou lascar aqui. Eu não estou entendendo, então não é graça não, pastor. Não foi isso que me falaram, não. Eu achei que valia tudo. Aí você já está chorando nessa altura da conversa. Aí ele fala: mas tem uma diferençazinha entre eu e o seu marido. Você achou que eu era um marido que valia tudo, qualquer coisa serve, relaxadão, né? Que eu era inferior a ele. Você não sabe, eu sou muito superior a ele. Só tem uma diferença entre eu e ele. Uma palavrinha chamada amor. Então, amada, eu, ao contrário do que te falaram, eu não abro mão do padrão. Só que eu sei que você não é capaz de cumprir o padrão, nem daquele, nem do meu, muito menos. Então, porque eu te amo, não se preocupe. Vai descansar. Porque tudo que eu exijo de você, eu vou fazer no seu lugar. Isso é a graça de Deus. Não é Deus abaixando o padrão, é Deus fazendo por nós tudo que Ele exige de nós. Porque o Evangelho não é a respeito do que eu sou, é a respeito do que Ele é. Não é a respeito do que eu faço, é do que Ele fez. As pessoas que entenderam estão vivendo na graça, estão vivendo num padrão de vida cristã muito superior aos da lei, porque a graça é superior à lei em todas as coisas. Porque agora não sou eu que faço, é Ele que está operando em mim. Você começa a compreender o valor dessa graça, que dizem que é barata, que nos acusam, estão dizendo: vocês estão pregando um evangelho barato. Não, nós não estamos pregando evangelho barato, não. Porque, na verdade, ninguém poderia pagar por ele. O evangelho que nós pregamos não é barato, é de graça. Porque se tivesse que pagar, nenhum homem poderia pagar. Mas Ele pagou por nós, porque Ele nos ama. Ele nos ama. Nunca mais pense que a graça é inferior. Só saiba que não é você que faz, é o seu marido que está fazendo por você. Isso é tão maravilhoso. Olha, irmãos, a velha aliança dizia: amarás o Senhor teu Deus. Mas a nova aliança diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele te amou que você pode amar o Senhor. E essa é uma afirmação incrível. A Bíblia diz: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Essa é uma afirmação poderosa da cláusula, da segunda cláusula, porque significa que se eu estiver doente, Ele será o Deus que me cura. Se eu estiver endividado, Ele será o Deus que me supre. Se eu estiver com medo, Ele será o Deus que me guarda. Eu serei o seu Deus. O que você precisa? Nós estávamos conversando aqui outro dia, né, pastor André? Tem irmãos que estão sofrendo porque está com o nome sujo no SPC. Mas aquele que te... Aí a Bíblia usa um argumento poderoso, não é? Ele fala que aquele que não negou o próprio filho, eu te dei meu filho de graça, porventura não te darei graciosamente todas as coisas? Eu não neguei meu filho, vou negar uma geladeira? Vou negar uma cura? Eu não neguei meu filho, vou negar o quê? A gente estava dizendo: Deus tirou seu nome do inferno.
não vai tirar do SPC. Deus pagou uma conta sua contra Deus por causa dos seus pecados, impagável. Não vai pagar a dívida no banco? O que Ele não fará por você? Ele não negou nada. Então você deve ter fé no seu coração. Ele é o seu Deus. Ele não veio te ensinar um caminho para ser salvo. Ele é a sua salvação. Depois ele disse, ele continua dizendo, e essa é a diferença entre a lei e a graça. Quando você prega a lei, nós dizemos às pessoas o que elas têm que fazer. Mas quando nós ensinamos a graça, nós falamos o que Ele faz por nós. É por isso que muitos pastores insistem em querer dar o crédito para o homem. Mas a lei é só o que você pode fazer. Mas a graça significa que Deus te tira do buraco. Não adianta querer dar um livrinho de aprender a nadar para quem está afogando. Você está lá afogando e fala, não, faz um curso comigo. Eu vou te ensinar 7 passos para nadar. Mas eu estou afogando. Não, lê aí. Depois você paga. Quem está afogando não precisa de 7 passos, precisa de um Salvador. Jesus não veio te ensinar a nadar com 7 passos, Ele veio te salvar. Ele está pronto, é agora, é hoje. Não te custa nada. Isso é o Evangelho. Muitas pessoas estão buscando métodos, autoajuda, mas Deus nos dá Cristo, a resposta de tudo que nós precisamos. Você não precisa tentar transformar seu casamento. Chama aquele que muda a água em vinho na festa do casamento. Num instante Ele vai operar na sua vida. A salvação é muito mais ampla do que o céu e o inferno. Ela abrange todas as áreas da sua vida. A Bíblia diz, estou encerrando, olha para cá, todos me conhecerão. A Bíblia diz que hoje, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, Deus vai colocar no seu coração um conhecimento de quem é seu Pai. Não se preocupe se a sua incapacidade é grande. Ele ama você. Não importa a sua idade, Ele vai te levar a conhecer Ele da sua maneira. E por fim, a Bíblia diz o quê? Dos seus pecados passados não me lembrarei mais. Essa é a última cláusula da aliança, e dela depende, olha para cá, todas as outras 3. Muitos irmãos não conseguem crer que Ele é o nosso Deus, não conseguem crer que Ele opera em nós a vontade dEle, porque não sabe se merece. Para que você tenha convicção das primeiras, você tem que crer na última, porque a última está dizendo que eu não lembro mais dos seus pecados, está pago, você não deve mais nada, está tudo bem conosco, eu não estou irado com você. Logo você pode ter fé para receber tudo que eu estou prometendo. Quando você crê nisso, destrava todas as outras. Lá em Êxodo capítulo 20, verso 5, a Bíblia diz que debaixo da lei, Deus visitaria a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas por quê? E qual que é o problema? Que enquanto Deus se lembra, Ele tem que julgar. Mas agora na nova aliança, a Bíblia diz, eu não lembro mais. Se eu não lembro dos seus erros, eu não tenho que te punir. Deus não está falando que você não erra, Ele está dizendo que não lembra. Por que Ele não lembra, pastor? Porque o representante pagou. E uma vez que não tem reclamação diante dEle, não tem punição. Olha para cá. Alguém me falou, pastor, então como você me explica Jó? O diabo foi ter com Deus para reclamar dele e ele se lascou. Pois é, Jó não tinha o que você tem, um representante que tinha morrido e ressuscitado. Agora, o sangue que pagou a dívida está entre Deus e o diabo. A seu respeito, o diabo não pode mais vir reclamar nada de Deus. Por quê? Porque no caminho tem um sangue do pagamento de todas as dívidas. Falar de você com Deus é falar de Cristo com Deus. E Cristo é perfeito.
E Cristo esmagou a cabeça da serpente. Por isso você não precisa ficar com medo de macumba. Você não precisa ficar com medo do diabo ir lá reclamar sua vida. Porque o sangue, o representante é perfeito. E ele está sobre a sua vida. Não há mais condenação. A única parte é essa. João capítulo 6, verso 29. Vamos ficar de pé. A Bíblia diz: respondeu-lhe Jesus. João 6, 29. 6, 29. Estava mais fácil você ter colocado. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que por ele foi enviado. Diga comigo assim: a obra de Deus é essa. Diga com convicção: a obra de Deus é essa, que eu creia no meu representante. É só isso. O que diz respeito a ele, diz respeito a você. Se você crê que ele se esqueceu dos seus pecados, que você está perdoado, você terá fé. Você não vai viver mais na expectativa de juízo, mas você vai viver na expectativa de bênção. Pare de se achegar a Deus na posição de pecador. Para de orar: Senhor, eu venho à tua presença, um pecador miserável do inferno. Não, chega na presença de Deus: Senhor, tu és o meu representante, e porque eu estou no Senhor, eu sou justo, e como justo, eu me apresento diante do Senhor, com a certeza que os céus estão abertos, porque o meu representante cumpriu as condições. E eu sei que o Senhor me ama, porque o Senhor o ama, e Ele me representa. E se o Senhor o ama, eu sou amado. E eu sei que eu sou abençoado, porque se o Senhor abençoou o meu representante, eu sou abençoado. E eu sei que o Senhor me cura completamente, porque se o meu representante é saudável, eu sou também. O que Ele é, eu sou, e eu creio nisso. Não é pelo que eu fiz, é pelo que o meu representante fez. Erga suas mãos por um momento, feche os seus olhos. Diga comigo: Pai, eu sou o teu filho, eu sou o co-herdeiro com Cristo, eu fui justificado pela fé, e hoje eu tenho a justiça de Cristo. Os meus pecados foram todos cancelados, e o Senhor não se lembra mais de nenhum deles. Nenhum deles. Amém. Amém. Você pode dizer amém por isso? Oh, irmãos, não espere a ira de Deus. Não espere, não tenha medo de Deus. A verdade é que sobre nós não há mais condenação. O Senhor jurou que não mais iria se irar conosco. Isaías 54, 9 diz: por isso é que para mim, porque isto é para mim. Olha o que diz essa declaração: porque isto é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. Deus empenhou a sua palavra, que nunca mais Ele iria ficar irado contra nós, porque as dívidas foram pagas. O Senhor se comprometeu em nos dar um grande futuro, por causa da nova aliança. Eu quero te mostrar essa promessa. O último versículo que eu vou ler, Jeremias capítulo 32, verso 40. GR, irmão. 32, 40. Olha o que diz: farei com eles aliança eterna, segundo o qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Deus hoje, quando você estiver com o pão e
e o cálice na mão. Você estará com a prova cabal desta promessa. Você vai pegar para o pão e para o vinho, e você vai dizer: Senhor, aqui está a prova do que o Senhor falou. Uma aliança eterna. Nunca mais, todos os dias da sua vida, o Senhor prometeu: o Senhor me fará o bem e não o mal. Ontem eu estava pregando para os universitários, na imersão dos jovens, e eu li algo de um pastor amigo nosso, pastor Ricardo. Eu gostei muito, porque eles estão muito invocados com o Instagram, né? Seguidores. E esse irmão falou uma coisa poderosa. Ele falou que alguém perguntou para ele, né? Quantos seguidores você tem? Ele falou: só 2. Só 2. E isso me basta. Credo. Quais são eles? Que 2 é esse que é tão poderoso que é suficiente? Ele lembrou o Salmo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da sua vida. Quem tem esses 2 seguidores não precisa ter mais nenhum outro. Quer te dizer, amado, que por uma aliança eterna o Senhor te prometeu fazer o bem todos os dias da sua vida. E certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da sua vida.